Você brigou com alguém por causa de política esse ano? Discutiu com alguém na internet, seja amigo ou alguém da sua família? É viciado naquela sensação gostosa de vencer uma discussão no mundo digital? Então fica que essa conversa é com você. 2022 está chegando ao fim e é comum nesse período a gente refletir sobre o ano que está acabando, rever metas, organizar a vida. Só que em ano eleitoral muita gente brigou com amigos ou pessoas da família e no trabalho. E aí? Como é que faz agora? Procura a pessoa e faz as pazes? Ou segue a vida normalmente como se nada tivesse acontecido? O famoso, se eu te ofendi, melhore para eu não te ofender de novo? E de onde vem essa sensação de prazer ao bater boca na internet? Este é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. Minha convidada de hoje é a psicóloga clínica Simone Paduim. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Maga. Eu quero saber de onde vem essa sensação gostosa de brigar na internet, de ter a sensação de vencer uma discussão no mundo digital. Muito bem. Porque tem um prazer nisso, né? Tem uma sensação prazerosa. Talvez a gente aprofunde um pouquinho e perceba de que prazer tu especificamente está falando. Certamente não é um prazer para todo mundo, mas é um canal para todo mundo, né? De desopilar. Eu diria que até sofrimentos. Mas talvez eu frustre um pouco essa chamada dizendo que ninguém briga na internet. Não? Não há diálogo na internet. Na internet ninguém briga, ninguém se ofende diretamente. Existe um estar por trás da tela que me protege, né? E que acaba permitindo com que eu me solte mais. É quase uma sala de terapia, né? Onde você vai à terapia disponível a falar as assombrações que moram em você, né? E sem temores. Na internet, no mundo virtual, isso funciona muito bem, né? Como não é um diálogo, nós não estamos brigando com ninguém de fato que está do outro lado. Mas a gente está num monólogo raivoso. Tem nome para isso? Eu nomeio, é um monólogo raivoso. Eu brigo, não importa que eu não dou tempo de retorno do outro. Eu não tenho interesse em ouvir o que a outra pessoa está dizendo, eu só quero... Não, há quem fale, quem ouça dentro de mim. Então, o importante é você perceber quais foram os temas que te cooptaram a briga. O que de fato te mobilizou a brigar? O que te fez sentir? É isso? O que pegou? Por que um tema te mobiliza a brigar e outro tema em equivalência, em importância, não te leva à briga? Por que aquele tema desperta em ti o desejo de enfrentamento? Esse tema não é com o outro, é com você. Só com você. Ele está dentro desorganizado. E aí este prazer que tu está nomeando agora nesse início... Não é mais prazer, é um suposto, já mudei aqui. É um suposto prazer. Sim, um suposto prazer, mas acho que cabe. Esse prazer é o de fazer essa descarga, é de ter um canal. De extravasar, é isso. Extravasar, botar fora, tirar de dentro e colocar fora. Eu não quero saber quem está do outro lado. Quando é que sai do monólogo raivoso? Quando um problema de internet vai para a justiça. Aí nós vamos... de um outro departamento. Furamos a bolha. Furamos a bolha virtual e estamos, então, no mundo real com um mediador. Ainda não é um diálogo direto. A gente tem o mediador, que é a justiça, o advogado, enfim. Lá, a fúria diminui. Se você perceber, já tem uma disposição de organização. Essa fúria diminui porque você sai desse campo da fantasia, você acomoda os monstros internos, as pessoas com as quais você precisou brigar na vida e não brigou. Elas estão todas ali naquela fúria textual na internet, né?
Aí vamos... Simone, isso é bom ou ruim? Como é que é isso, na tua avaliação? Sim. Né? Do ponto de vista clínico, é bom a pessoa ter esse ponto para ela descarregar suas emoções ou não é bom? Isso é ruim? Claro que não é o lugar ideal, né? Mas aí tô falando de outro ponto. Eu estou entendendo a tua pergunta. Eu diria, como boa psicóloga, eu diria, depende. Porém depende. É bom, porém depende. É bom você... Isso é um sinal. Você precisa prestar atenção nesse sinal. Se há um desejo intermitente de estar nesse campo de tensão que é a briga, essa suposta briga, você precisa entender que isso não é o esperado na saúde mental. Não, se você está realmente incomodado, se eu me incomodar com você por algum tema, eu vou te convidar para um café e nós vamos conversar e vamos alinhar, inclusive podemos escolher não mais nos relacionarmos. Por uma questão óbvia que não é convergente, uma visão de mundo. Não dá conta de lidar com aquela situação. Exatamente, tudo bem. Mas o que é ruim? É que a raiva, ela é muitíssimo importante, faz parte do tripé da saúde mental, né? Junto com a tristeza e com o medo. Ela é muito importante, porém ela precisa ser elaborada. A raiva pela raiva é violência. Agora, a raiva que eu sinto, eu reconheço e eu levo à elaboração, eu vou superar. Então, o que é bom na briga na internet? Eu me atento que tem alguma coisa me incomodando demais. Repetidamente. Repetidamente. Um tema, uma palavra, uma expressão. Um conteúdo qualquer, um tema que eu me ponho frontalmente contra. E é visceral, né? Uma coisa... Visceral, exatamente, sem elaboração, porque aquilo que está nesse campo do visceral é no campo do visceral. Então, eu te diria que o melhor é, se você perceber que tem tanta disposição à briga, virtual especialmente, busque um lugar para olhar para isso, cuide disso, né? A psicoterapia responde muito a isso, Eu ia te perguntar, alguém já te procurou porque estava sofrendo por conta disso? De questões da internet? Tive uma briga com alguém e estou sofrendo, vim aqui procurar ajuda? Estou sofrendo, não, estou na raiva, né? Quero matar, quero que a pessoa se dane. Bom, pelo menos procurou a ajuda no lugar certo, né? Exatamente, mas até a chegada e o primeiro discurso, eu tenho total razão. Eu precisei brigar naquele tom, né? Mas eu conheço, eu acompanho pessoas que foram à justiça, por exemplo, estão pagando indenizações, porque aí houve agressões que não tinha a ver com além, conteúdo, né? Então, outro lado, a pessoa era idosa, então vamos chamar de velha. A pessoa não era magra, então vamos chamar de gorda. Então, esse enfrentamento, ele chega no consultório, sem sombra de dúvidas. Bom, dado o número a ida ao consultório de psicologia aumentou fortemente, né? Nós temos dados do Conselho Federal de Farmácia, por exemplo, que no primeiro semestre de 2021 nós consumimos a mais 4,7 milhões de cápsulas e comprimidos psicotrópicos. Isso para que período? Anual? Isso? No primeiro semestre de 2021... Semestre. Em relação a 2022, nós consumimos 4,7 milhões a mais de comprimidos e cápsulas. Que foi o período, acho que o período crítico ali, né? Da vivência da pandemia, né? As mortes acontecendo aos milhares, né? Então, nós sabemos que estamos mais doentes, né? Emocionalmente, estamos todos mais doentes. Cada um vai buscando ajuste à medida que esse mal-estar nos chega, né? Então, é preciso cuidar disso. Antes de fortalecer a ideia da briga pela briga, é preciso você entender que você não está num campo saudável
que você não está superando nada ali, está fomentando dificuldades, né? Inclusive para você mesmo, internamente, né? Vamos brigar? Então vamos brigar. Vamos sentar e botar na mesa as cartas, os desconfortos, e aí sim... E estar vulnerável, né? Porque Com vai ter que lidar com as fraquezas, com os medos e tudo mais, né, Simone? E tu percebeu, ou como tu explica? Percebeu, acho que todo mundo percebeu, mas como tu explica esse aumento do interesse das pessoas, não só de debater política, mas de brigar por causa de política? Porque teve um momento, né? A gente tem uma mudança de comportamento não só do eleitor, como de toda a sociedade, discutindo mais política, o que, obviamente, é muito bom, né? Porque a gente amplia o debate, traz mais gente para o debate, isso sempre é bom. Mas a gente está num momento, né, fervilhante ali, a coisa fervilhante, né? A gente levou para a política discussões dogmáticas, né? A gente levou, por exemplo, a religião. Levar a religião para a esfera política talvez seja aí o detonador dos maiores problemas que a gente vem enfrentando. Discutir a política e ter núcleos, nichos que pensam diferente, extremar até essa discussão, não vejo como um problema. Mas levar temas dogmáticos à política, discutir aquilo que é indiscutível, porque passa pela fé, por exemplo, a religiosidade de cada um, né? Transformou, deu palco. Você acha que esse é um dos pontos críticos dessa discussão? Eu acho. E o protagonista disso tudo, nesse momento político que estamos vivendo, né? Não dá nem para falar passamos, foi a esfera religiosa, né? Os núcleos religiosos viraram a coquete da história, né? Era o tema mais discutido, enfim... Descobriu-se ali um núcleo promissor na eleição, né? Um nicho de atuação. Um nicho. E assim, não tem cabimento trazer essa discussão para a política. Eu acho que é uma esfera outra que precisa de liberdade de expressão, de respeito, mas não é fórum político. Entendi. Simone, agora falamos da política, a gente fez uma introdução aqui para falar da política, mas tem um outro assunto que eu queria trazer aqui também, que é o seguinte: as pessoas também brigaram com a família. Sim. Uma coisa é a briga virtual, lá no ambiente, sim. Desligo meu telefone e eu encerro a briga. Sim, né? sim. Muitas vezes com pessoas que eu não conheço e tudo mais. Mas e a briga com a família? Com as pessoas da família, pai, mãe, irmão, marido, enfim. Sim. Ou com amigos, ou pessoas do trabalho. Como é que lida com tudo isso? O perturbador é porque a família é entendida como uma instância, um espaço de absoluto amor e segurança. A família, Maga, tem se mostrado também muito tóxica, né? Muito tóxica. Então é preciso a gente rebaixar um pouquinho a expectativa com este conceito sagrado de família e se dar conta que a gente precisa também avaliar as nossas relações dentro dela, né? Avaliar as relações, quem fica no meu entorno, quem eu quero que fique. Você está querendo dizer com isso que eu não sou obrigada a conviver, é isso? Não, exatamente. Isso? Se as pessoas me aborrecem, eu não preciso estar. Claro, eu tenho um filho agressivo, inclusive na discussão que tu está chamando aqui como tema mais central, na discussão política, se eu tenho um pai violento nessa discussão, isso é tóxico. Não importa se dentro ou se é um personagem dentro da família ou fora. Isso é tóxico em qualquer lugar, né? Mas eu sugiro que a gente entenda que as nossas brigas não são necessariamente com as pessoas, com os temas os quais a gente briga. Existem... A gente volta para dentro. Volta para dentro. Na esfera familiar, a gente está mais próximo desses temas. Por isso que dói mais? Por isso que dói mais, por isso que também gera mais raiva. A raiva é muito mais expressa, né?
Mas nós temos, sim, que nos dar conta que a gente vai caminhar com eles ao longo da vida, muito próximos ou não, eles continuam fazendo parte da nossa família, né? São as relações que não tem como alterar, né? Mas elas não são, não pode ser um lamento romântico. Eu briguei com o meu filho, com o meu primo e... Não, mas espera aí, como é que foi essa briga? Ela foi, então, sentaram, conversaram, foi uma agressão humilhante, direta, ou foi uma discussão no tema, né? Na política partidária, na visão de homem e de mundo. Que briga foi essa? Ela é reparável? Né? Você não precisa entrar na culpa por isso, né? Precisa se dar conta que este caminho é um caminho delicado, das brigas que nascem lá na internet e permeiam aqui o universo familiar, né? Não é agradável fomentar isso. Tu tens a sensação de que a internet, de repente, ou enfim, a vivência virtual, mais distanciada, ela estimula essa ideia de que a família muitas vezes é mais tóxica do que realmente é? Muitas vezes a gente está falando de coisas que fazem parte do dia a dia das famílias. Discussões e questões íntimas daquele núcleo familiar, né? Eu digo isso porque na internet a gente vê muito isso. Porque minha família, porque não sei o quê. Mas, né? Qual a parcela de colaboração de cada um nisso? Tem essa impressão, Simone, também? Eu tenho a impressão que a gente romantizou por muito tempo e as famílias estão mudando e a gente não quer aceitar essas mudanças, né? Está mais resistente a essa aceitação. Mas, claro, a internet toma bondes e chama, né, quem estiver ali para... Mas também trouxe espaços de denúncia maravilhosos, né? Os personagens narcisistas nas famílias estão ali todos... à mostra, né, pelo sofrimento de um filho que tem uma mãe narcisista, um pai narcisista. Os fóruns são riquíssimos dessa discussão. Eu entendo que a gente ainda precisa do núcleo, a gente é bicho de comunidade, é bicho social, é isso aí, é isso que traz saúde, mas nós precisamos romantizar menos, autorizar um pouco mais que as nossas famílias não são perfeitas, né, e deixar todos os membros dessa família dentro dela, os imperfeitos, os perfeitos, entre aspas. E porque a gente, enquanto parte desse núcleo, a gente também não é perfeito, né? Óbvio. A gente traz as nossas imperfeições. São poucas, é verdade. Mas estão ali também, né, Simone? Eu acho bem importante, inclusive, marcar que esse conceito de perfeição está dentro do conceito da divindade. É um conceito que não existe, cristão. Teoricamente, que não existe. Isso é só para Deus, né? Isso, inclusive, a quem tem um estado de fé que permita esta fé em Deus, né? Então, o perfeito é ele, mas nós temos familiares ateus, nós temos que também incluí-los, né? Então, essa discussão do perfeito e do imperfeito é mera figura de linguagem, não vai fazer sentido nenhum nessa discussão. Para trazer para a vida real, a conversa é outra, né? Não. Simone, a gente está... Eu considero... Vamos ousar e dizer que a gente saiu da pandemia, basicamente, né? Porque a gente já recuperou todos os... já está com os hábitos todos restaurados, né? A gente encontra as pessoas, faz festas, enfim. Mas isso trouxe danos emocionais, psicológicos para as pessoas. Sim. O que você mais percebeu com relação a isso? Bom, e essa coisa, a flor da pele, é um reflexo desse momento que a gente viveu ali de pandemia? Também. Lockdown? Também, mas o que ficou escrachado, e talvez qualquer colega de profissão fale neste tom, foram as ansiedades, né? Os padrões. Ansiedade e depressão permeou muito o consultório por consequência da pandemia. As TAGs, né, os transtornos de ansiedade generalizados, as ansiedades pontuais, a coisa de usar máscara. E o que fomenta as fobias, né? Essa angústia de ter a morte tão perto, né? De ter, antes da vacina...
era uma angústia muito real, assim, as despedidas no consultório era até a semana que vem. E aí, assim, os sinais de torcida que a semana que vem chegasse, estivéssemos, aquelas parcerias estivessem ali ainda, o terapeuta estivesse ali ainda, né? Então, a gente passou a discutir e olhar para a morte de uma outra forma. Ela não é uma coisa assim que está muito longe distante. E que é dos velhos, de quem já tem 80, 100 anos. Não, ela era de qualquer um. Né? Isso nos humanizou. Humanizou. Você acha? Trouxe uma relação um pouco mais de proximidade, né? De disposição, de escutar o outro, de anunciar que tinha alguém mal em tal lugar. Eu mesma abri muito mais horários sociais do que eu tinha, né? Vai trazendo uma comoção. É um momento que eu transfiro absolutamente para o outro, porque eu sei o que ele está vivendo. Eu estou vivendo a pandemia, eu também estou interditada. É um interdito que eu conheço, né? Então, eu vi uma mobilização muito grande, eu vi uma mobilização de um grupo de mulheres fundado por uma florianopolitana que mora em Washington, mobilizado e salvando mães solos no Brasil inteiro. Mães que não tinham como pagar a internet, o filho era estudante, só tinha aula virtual, e aí nos juntamos, a gente entendia que tinha que resolver, não tinha que discutir aquilo, tinha que resolver. E foi muito bacana, eu pude fazer parte desse grupo, eu vi a mobilização, né? E depois foi um crescente, as pessoas foram vendo que não eram 15 dias, que não era um mês, que não eram 2, que um ano não deu para resolver, né? Aí as constantes emocionais começaram a aparecer. Que é aquilo que fica. Que é aquilo que fica, né? A relação de, eu não tenho mais energia, eu estou exausto. Né? A exaustão, os temores, quem perdeu no luto, né? Nós tivemos próximos a nós, provavelmente vocês também, pessoas que perderam 1, 2, 3 figuras da família, né? Então, essas pessoas estão enlutadas ainda, é preciso não esquecer. Inclusive, passou a pandemia, está passando, é uma realidade. Se tem pelo menos um pouco mais de controle, porque a vacina está aí. Mas as pessoas estão enlutadas ainda, né? O sentimento está ali ainda. Está ali, estão vivendo as fases de um luto brabo, né? O luto tem uma composição de fases e eu vejo pessoas não saindo da raiva, da negação, da indignação, até entrar na tristeza e depois elaborar pela aceitação. E está aí, a gente ou se humaniza e olha para isso com cuidado, ou vai precisar de outra pandemia, talvez, para nos organizarmos nisso, né? E tu observas que essa curva já está melhorando? Os indicadores estão melhores? Ou o reflexo ainda... Maga, a prospecção para 2023 é de um incremento negativo na saúde mental ainda, né? Ainda como consequência disso tudo, as bolhas de sintomas estão aí se fazendo... crescente, né? Mesmo a gente tendo tido um 2022 teoricamente dentro da normalidade? A emoção é atemporal, né? Esse é um traço conceitual da emoção, né? Ela é atemporal, então ela não vai ser tratada no tempo em que foi tratado o acontecimento da vacina, por exemplo, né? Vacinou, estou protegido, acabou o sofrimento emocional. Não, que bom, seria muito mais fácil lidar, mas não é assim. Então, tem pessoas que desenvolveram síndrome do pânico, que é um gatilho para todas as outras situações na vida. Eles vão desencadear e o gatilho vai desencadear de novo o pânico, né? Então, essas pessoas têm tratamento, né? A imensa maioria já sabe disso. Tem tratamento, mas... a reincidência não é incomum, né? Não é incomum. Simone, esse programa vai ao ar hoje, 31 de dezembro de 2022. Depois as pessoas vão continuar acompanhando nos dispositivos de áudio e vídeo, mas a primeira vez que ele vai ao ar aqui na Rádio Som Maior também é o último dia do ano de 2022. Sim.
Que avaliação você faz desse ano todo que a gente passou? E aí eu coloco nesse cesto tudo, tá? Política, saúde mental, as emoções das pessoas, a nossa sociedade, nós, com toda a complexidade que a gente é de ser humano. Sim. Coloco tudo aqui junto e te pergunto, e aí? Como é que foi 2022? Que avaliação a gente faz disso? Pra gente pegar a nossa malinha e partir para 2023. Sim. Eu gosto dessa esperança costurada nesses últimos dias, mas a esperança é a última a morrer e a primeira a matar. A gente tem que ficar atento, né? 2022, de modo individual, houve muito crescimento. Eu também acompanhei muita gente fazendo coisas lindas em 2022. Não deve ter sido assim para todo mundo, né? Então, é uma fala que fica rasa se a gente se agarrar só nessa estrutura festiva, né? A gente poderia conceituar como um, abre aspas, otimismo bobo? Excessivamente. Um otimismo que te tira da atuação, de entender assim, peraí, quais as minhas metas reais, as que eu posso dar conta? Ah, que bom que o meu amigo, o meu tio, ele consegue fazer aquela meta, programar, e ele executou, e foi grandioso, mas qual é a que eu posso? Lidem, sejam ousados em atenderem a cada um de vocês, né? Ousadia em entender o que te falta, o que te organiza. A vida se organiza pela falta. É pela falta que a vida se organiza. Porque Como assim, dona Simone? Me explica isso. Porque a gente passa a desejar quando falta. E aí a gente sai do lugar de inércia. Vamos... Um exemplo simples. Se me der sede, eu vou, em função do desejo, eu vou atrás de água. Se eu sinto fome, é a falta que me organiza. E nos organizarmos a partir disso, de forma individual, nos humaniza. Eu vou até aqui esse ano, eu vou até lá, né? Tem projetos que são de longo prazo, projetos de curto prazo. Entenda os seus projetos. Humanizem. A vida não tem lugar nenhum para chegar. A gente precisa viver. Vida, né? A vida é fadida. A gente precisa viver, né? Estabelecer uma relação honesta com as nossas necessidades. Emocionalmente, a gente teria os resultados e ia colher bons resultados se atendesse nesse quesito, né? Enquanto país, a gente vive aí uma euforia de transição. Vamos sentir, cada um vai poder dar o que é seu, o que pode dar nesse momento, né? Mas existe uma expectativa mais no campo social do que no econômico. Uma expectativa de que a vida fique mais leve para algumas pessoas, né? Nas expectativas individuais, que isso se faça presente também, né? Que a gente realmente deixe a vida mais leve. Apesar da prospecção de 2023 na saúde mental não ser simples, né? A gente está aí prospectando um acirramento, inclusive, de sintomas. Eu quero crer que se a gente começar a olhar para as nossas demandas e, a partir disso, dar conta de planejar o que a gente pode realmente concluir, executar, o resultado emocional também vai ser importante. Acho que vale lembrar, primeiro, as primeiras coisas. Cada um sabe o que são suas primeiras coisas. Simone, para a gente fechar, que dicas tu deixaria para a nossa audiência, para as pessoas que forem acompanhar esse podcast, para a sua saúde, para melhorar a sua saúde mental para 2023? Porque aqui a gente falou de tudo. A gente falou de briga virtual, briga real, briga de família, de fazer as pazes, enfim. Que dicas tu deixa para todo mundo para 2023? Eu queria muito que todo mundo pudesse entrar no seu processo terapêutico. Mas eu sei que não é possível. Nesse momento, questões orçamentárias, né, dificultam a ida, mesmo das pessoas que desejam fazer, dificultam a ida ao consultório. A gente tem fortes expectativas que isso melhore. Mas, não tendo essa ferramenta, eu queria dizer que você tem seu corpo. Que a emoção é um episódio hormonal também.
Então, quando você se lança nas atividades físicas, na comunhão com amigos, nas saídas sociais que você escolhe fazer e não por obrigação, porque aquela festa tem que ir, enfim, utilize seu corpo. Caminhe, corra, dance, faça uma aula de Muay Thai, de qualquer luta que você flerta com ela e já desejou fazer. Pode ser um recurso muito interessante, que na psicoterapia você seria exigido pelo terapeuta, exigido aqui no melhor da palavra, seria sugerido que você fizesse atividade física para subir determinados padrões positivos, né? As endorfinas, né? As dopaminas que tão bem nos fazem, né? Então, use o seu corpo. A minha dica é que ele tem aí uma reserva de alegria que talvez você não esteja se dando conta. Utilize. Muito bem. Obrigada, viu, Simone, pela gentileza de participar aqui com a gente dessa conversa e pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada a você. Que a gente tenha um 2023 sensacional. Há de ser. Vamos fazer. Muito bem. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação. E a gente está de volta semana que vem. Feliz ano novo para todo mundo e até lá.